Oi, gente, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre a dinâmica da vida psíquica. Como que a psicanálise vê a nossa vida psíquica? Uma primeira questão para a gente guardar é que nossa vida psíquica ela é regida pela busca por prazer. É a busca por prazer que move a nossa vida psíquica. O prazer, no caso, tem uma definição diferente do que a gente costuma pensar, como conseguir sensações agradáveis, gostosas, de deleite, de fruição. É mais simples que isso, é menos que isso. O prazer para a psicanálise, ele está relacionado com a eliminação de desprazer. Está relacionado com o alívio de tensões. Então, toda vez que eu falar prazer, vocês pensam nessa descarga, nessa diminuição, redução das tensões. Quando nós recebemos estímulos, seja do mundo externo, vamos pensar assim num barulho forte ou em algo que a gente percebe como uma ameaça, estímulos externos, ou então estímulos internos, como uma dor, ou então estados de privação, se sentir com fome, se sentir com sono, sentir vontade de fazer xixi, coisas do corpo ou coisas de fora, que aumentam essa estimulação, porque são estímulos que demandam, isso vai ser chamado de desprazer. Então, o desprazer ele é aquele que aumenta o estímulo que a pessoa recebe. E o que o organismo vai buscar? Que extravase, que alivie, que descarregue. Esse então é o prazer, o alívio do desprazer, o alívio da tensão. E aí vamos pensar como que a psicanálise imagina o início, a inauguração da nossa vida psíquica. É de um modo que tem tudo a ver com essa concepção de prazer. Então eu vou repetir. O prazer é o alívio, a eliminação da tensão, a eliminação do desprazer, ok? Então vamos imaginar um desprazer quando o ser humano é bem pequenininho. Ok? Vamos imaginar a primeira vez que um nenenzinho está em um estado de necessidade, em um estado de privação, que é a primeira vez que ele sente fome. Que recursos um bebê pequenininho tem para lidar com isso? Ele não consegue a própria comida. O ser humano, ele nasce muito dependente. A dependência é uma coisa que nos marca em nosso início, que nos fundamenta. O bebê, ele não é capaz de conseguir as coisas que ele precisa para se manter vivo. Ele não é capaz de se alimentar, ele não é capaz de se higienizar, ele não é capaz de se agasalhar se tiver frio, ele não é capaz de se movimentar sem ser embalado, sem ser no colo. Caiu. Ele não consegue, né? Então, enquanto uma tartaruguinha, eu sempre penso na tartaruguinha, porque uma vez eu vi esse vídeo, eu não sei se vocês já viram imagens assim. A tartaruguinha, quando ela nasce, ela quebra o ovo e ela sai andando em direção à praia, em direção ao mar. Por quê? Porque a tartaruguinha, ela já vem equipada biologicamente, instintivamente, para conseguir o seu próprio alimento e para conseguir o que ela precisa para sobreviver, mesmo pequenininha saindo do ovo. Outros animais vêm com outras funções. A gestação no humano, ela é bem longa,
E ainda assim o humano demora anos para conseguir pegar um talher da mão. Então imagina para conseguir a própria comida, né? Então nós somos muito dependentes. Então existe uma primeira ideia da psicanálise que é importante a gente guardar, que é a busca por prazer, por alívio de tensões. E uma segunda ideia, que a dependência é algo que nos marca, a dependência é algo que nos fundamenta. Vamos voltar na cena que a gente estava imaginando. O nenenzinho, ele sente fome pela primeira vez. Se ele não está equipado instintivamente, biologicamente, para conseguir o próprio alimento, ele está equipado para alguma resposta, para alguma reação? Sim, para gritar, né? Ou para chorar, para fazer barulho. Então, como que ele busca descarregar essa tensão? Lembra que a busca é por alívio. Sentiu fome. A fome traz uma tensão. A fome traz um desprazer. Qual que é o recurso que há para esse alívio? Chorar, gritar, se agitar, certo? E o que acontece? Essa questão de chorar, de alguma forma, gera o alimento, gera o leite. Como assim? Alguém escuta o grito, o choro, percebe a agitação e então alimenta. E isso quer dizer o quê? Que para satisfação das próprias necessidades, para eliminar essa fonte de desprazer, para aliviar essas tensões, é necessário o outro humano, é necessária a pessoa que cuida. E nesse processo de escutar o choro, a pessoa que cuida, ela não apenas escuta o choro, mas não vê o choro apenas como uma descarga. Transforma esse choro numa comunicação. Como que transforma numa comunicação? Quando a criança chora, é uma demanda, é um apelo. O choro, ele deixa de ser apenas uma manifestação do organismo e passa a ser uma manifestação de chamado. E é aí, para a psicanálise, a inauguração da vida psíquica, porque é aí que começa a inserção no mundo da linguagem. Quando isso acontece, houve o choro, veio o leite, né? O leite pode ser de uma mãe que amamenta, de uma pessoa cuidadora que traz uma mamadeira, de alguma forma esse alimento vem, senão o corpinho não sobreviveria, né? Então, a ligação entre o choro chega o alimento. Chegando o alimento, vai começar os primeiros processos psíquicos. E os primeiros processos psíquicos, quando Freud propõe isso, é num texto chamado Projeto para uma Psicologia Científica, antes da psicanálise começar. Freud, nesse momento, estava tentando entender o nosso cérebro, os nossos neurônios, mas era numa época que nem mesmo o conceito de sinapse tinha sido criado. Eu imagino que vocês tenham estudado isso com a Eliandra. E muitas pessoas imaginavam que o que acontecia com a gente estava localizado no cérebro. Essa é a área de tal coisa, essa é a área de tal coisa, essa é a área de tal coisa. Outras estavam começando a imaginar que não era localizado, eram associações. E Freud pertence a essa corrente. Ao invés de estar no locacionismo, que era predominante na época, pensar locais, ele estava no associacionismo, que é pensar associações. Então, o que ele imagina, o que ele propõe? Que ao ter essa primeira vivência de privação, há a primeira vivência de satisfação. Mais um conceito importante, o da vivência de satisfação. Ao viver essa satisfação, ao
chegar o alimento, a criança ainda não tem os recursos cognitivos para perceber a mãe ou a pessoa que cuida como um ser humano completo, como uma pessoa completa. Mas ela percebe que um objeto se aproxima, o seio, a mamadeira, percebendo que esse objeto se aproxima, a percepção do objeto, vamos pensar no seio, a percepção do seio, né, vai criar um registro de memória, um traço de memória, o objeto que existe externamente vai se tornar um registro. E quando a criança sente fome novamente, vai ter um impulso psíquico para ativar esse registro. Esse impulso psíquico vai pegar a representação do seio e vai ativar. É assim que começa a nossa vida psíquica. Existe a percepção e existe o registro. E o que acontece? A percepção do seio é o seio que dá leite, é o seio que alivia a tensão da fome, é o seio que dá prazer, que satisfaz a necessidade da fome. Mas o registro, não. O registro, ele é investido, mas ele não satisfaz a fome. E acontece então que quando a criança sente fome, ela vai perceber o seio, vai perceber o objeto registrado, não é bem o seio, é o registro, mas ainda também não tem condições de distinguir o que ela percebe que é fora, o que ela percebe que é registro de memória. São processos, então, que envolvem essas associações. Mais uma vez, vai sentir fome. Se na primeira vez foi fome, choro, agora vai ser fome, ativação do registro. Ativação do registro não satisfaz, choro. E o choro